exatamente aqui, nessa casa que foi casa de muita bênção, muita oração. Hoje está nesse estado porque nós estamos com coisa de 6 meses que nós estamos residindo na nossa casa aqui em Flecheira, né? Aqui essa casa se localiza na volta do córrego, num povoado aqui do município também de Trairi. E foi exatamente aqui, foi nesse local onde tudo que eu vou contar aqui ocorreu. Por que eu digo que foi algo que trouxe muito impacto? Primeiro porque foi algo que jamais eu vou poder tirar da minha lembrança, né? Esse local aqui onde vocês estão vendo, ele não era exatamente um quarto como é hoje, né? Na época em que aconteceu tudo, isso aqui fazia parte de uma cozinha. Não era um quarto, era uma cozinha. Aqui tinha um balcão americano, onde tinha um fogão, uma pia aqui do lado. Minha esposa cozinhava aqui. E aqui o corredor que dava para uma saída aqui no quintal, nessa direção, onde tem aquela prateleira. Ali por trás tem uma porta onde dava para o quintal. Hoje não está mais acesso, tem outra porta. Tudo foi modificado por conta do que aconteceu. E foi exatamente aqui onde tudo ocorreu. Aqui tinha uma porta, nesse local aqui tinha uma porta que dava acesso ao ponto onde tudo começou, né? Mas antes de começar a dizer o que aconteceu, eu quero falar para vocês que tudo que até hoje tem acontecido na minha vida, nada aconteceu sem a permissão de Deus, ou algo que Deus tenha permitido. E em cima disso tudo ele tenha tido um propósito. Antes de acontecer o que aconteceu, coisa de uns 2 meses antes, a minha esposa chegou até a mim e disse que Deus tinha falado ao coração dela que a gente precisava levantar uma campanha de oração por tempo indeterminado. E assim nós fizemos. Começamos a fazer a campanha por tempo indeterminado. Eu acredito que por volta de um mês e pouco, foi quando aconteceu o episódio que aconteceu aqui dentro. Aqui no ponto, né? Que é logo mais atrás aqui dessa parede, onde eu informei que tinha uma porta, tinha um ponto comercial. E quando passou um mês que nós estávamos orando, acredito que mais ou menos isso, a minha filha teve um sonho. Um sonho que acontecia de alguém entrar dentro da nossa casa, perseguindo um jovem, e acabava matando um jovem numa faixa de 22 anos aqui dentro da nossa casa. Tudo bem. Começamos a orar, intercedemos, a gente não interpretou o sonho que a minha filha teve como algo que era uma revelação que Deus estava dando no momento, né? Para nosso aviso, ou a gente ficasse ativo para o que podia acontecer. Mas mesmo assim, o que tinha de acontecer tinha de vir, não tinha como. Então, passar de coisa de 1 mês e meio, mais ou menos, aqui nós tínhamos um comércio aqui de frente, que a gente sempre lidou com comércio. Tem um ponto nessa casa aqui, onde eu estou hoje, que hoje está fechado, ninguém mora aqui. Nós moramos na Flecheira. Mas aqui eu trabalhava com relógio, com conserto de relógio, venda de relógio, venda de sorvete, e a minha esposa colocava o lanche. E exatamente nesse dia, nós abrimos pela manhã, e por volta de 11 horas da manhã, aconteceu de um jovem que sempre vinha lanchar aqui conosco. Ele chegou para lanchar, sentou ali no balcão do lado do ponto, onde hoje é fechado aqui, e pediu o que ele sempre costumava pedir, né? Que era o lanche, que eram coxinha de frango, refrigerante, né? Para levar e merendar com a esposa dele. E assim foi feito.
Eu dei aqui o recado para minha esposa, aqui exatamente onde tem essa mesa, ela estava aqui, e eu disse a ela qual era o pedido do rapaz, e ela foi preparar, né? Foi tirar as coxinhas do freezer, né? E foi fazer o salgado. Enquanto ela fritava o salgado, em algum momento, o rapaz ficou do lado de fora esperando. E de repente, enquanto o rapaz estava aqui, eu estava aqui na porta, exatamente bem aqui onde era a porta, aqui escorado na parede, esperando ela terminar para me entregar o pedido do rapaz. Quando de repente surgiu uma pessoa na frente do ponto, que desceu da moto de capacete, e assim que ele pisou na calçada do ponto, ele deu o primeiro disparo, deu o primeiro tiro. E quando ele deu o tiro, eu automaticamente, eu não estava esperando, eu corri aqui na direção desse corredor. Saí correndo aqui nesse corredor e automaticamente, na hora que eu saí daqui correndo, o rapaz que estava no ponto ao qual ele estava procurando para matar, correu atrás de mim. E foi aqui exatamente nessa direção, onde eu corri aqui por esse corredor. Isso foi coisa de minutos, fração de minuto. Tudo que aconteceu que eu estou relatando aqui foi fração de minuto. Aqui desse lado aqui tinha um fogão, bem aqui era o restante do balcão, tinha um bebedouro. E quando eu corri aqui, enquanto eu corri aqui nesse corredor, o rapaz atrás de mim correndo. Eu sei que nessa fração de minuto, o homem que estava perseguindo ele começou a efetuar todos os disparos na direção desse corredor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu coloquei o título desse vídeo como um testemunho impactante. Impactante por quê? Primeiro porque ele impactou a minha vida e de toda a minha família. E muito mais além. Que eu acredito que o que eu vou contar hoje aqui, estou contando aqui, também vai trazer um impacto para a sua vida. Às vezes nós não entendemos qual é o propósito de Deus com relação a uma situação dessa que ocorreu aqui dentro da minha residência. Nunca na minha vida eu tinha passado ou presenciado algo dessa natureza assim tão próximo, né? E exatamente dentro da minha casa. Rapaz correndo aqui, o algoz da vida dele, que vinha perseguindo para matar, entrou também atirando. Ele disparou aqui nesse corredor vários tiros de uma pistola 1.40. O fogão que estava aqui foi alvejado com o primeiro tiro aqui nesse canto. Pegou um tiro aqui nessa parede, onde nós modificamos algumas coisas, né? Para não ficar marca do que aconteceu aqui dentro da casa. Até porque nós não tínhamos como, de uma hora para outra, sair de dentro da casa. Nós fizemos uma reforma nela, mudamos algumas coisas. Ou seja, pegou um tiro nessa parede e eu, nesses fração que aconteceu aqui, eu vim correndo nessa direção e o rapaz atrás de mim e o algoz dele atirando. Pegou um tiro na quina dessa parede aqui. Que quando eu fui entrando nessa porta para pular para dentro do quarto, pegou um tiro aqui que resvalou na parede, bateu e espalhou resquício, né, de reboco caindo quando o tiro disparou. E quando esse tiro disparou aqui, eu pulei aqui para dentro do quarto. Foi onde aconteceu o rapaz cair exatamente aqui onde eu tô, aqui, entre a porta do quarto que era do meu filho, que era aqui. Isso aqui era um quarto, era o quarto do meu filho. E isso aqui antes não era uma cozinha, porque hoje é uma cozinha, mas aqui era o quarto dos meus filhos. Só para você ter uma noção do tamanho do livramento que foi feito aqui dentro da minha casa. Primeiro que todos os tiros que foram disparados na direção em que eu estava, que o rapaz estava exatamente atrás de mim, correndo. E foi nessa direção onde uma pistola foi descarregada. E pela graça e a misericórdia de Deus, nenhuma dessas munições atingiram a minha vida. Mas um rapaz, a qual estava sendo perseguido, ele caiu exatamente aqui, entre o meu quarto, da minha esposa, e o quarto do meu filho.
Irmão, você pode perguntar assim, mas França, por que aconteceu isso? Eu volto a dizer para vocês, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido naquilo que Deus permite. Eu fiquei triste pela vida do rapaz que caiu dentro da minha casa, eu sendo um servo de Deus, presbítero da casa do Senhor, há muito tempo servindo a Deus, nunca vivi tal situação, nem a minha família, nem sequer imaginava, apesar da minha filha ter sonhado antes, um mês e pouco antes de ocorrer, minha filha sonhou acontecendo o que aconteceu aqui, mas jamais você espera que algo dessa natureza venha acontecer dentro do seu lar, o local que você se sente seguro, protegido, uma casa que no interior, rodeado de planta, bananeira, muitas árvores frutíferas. Você não espera ocorrer uma coisa dessa natureza. Mas eu quero dizer para você que isso aqui impactou muito a nossa vida. Demais. No calor do momento, no dia que aconteceu isso, a primeira coisa que me impactou foi o susto. Eu não esperava que acontecesse isso dentro do meu lar. Um crime dentro da minha casa. Mas aconteceu. Por quê? Às vezes, irmão, a gente pede a Deus para que a gente faça parte da obra de Deus e que pessoas venham a conhecer o poder de Deus através da nossa vida, e a gente espera desenhar a maneira que Deus vai fazer. Isso não funciona assim. Eu sei que isso que ocorreu aqui, um acidente trágico que ocorreu dentro da minha casa, que trouxe impacto que jamais tem como eu esquecer. Primeiro que impactou minha vida. Eu passei alguns meses em tratamento psicológico, porque aquilo me deixou em pânico no momento do calor do acontecimento, por alguns meses, 2 meses, 3 meses. Eu fiquei impactado, assustado, com receio de tudo, sem conseguir dormir, sendo acompanhado por psicólogo. Mas não foi a psicologia, eu agradeço pelos médicos que existem para cuidar de pessoas com problema, mas quem me socorreu de verdade foi Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Foi Ele que tirou o pânico, o medo que existia dentro do meu coração, por conta do ocorrido dentro da minha casa. Foi Ele que estendeu a mão. E aqui eu quero citar para vocês um versículo que se encontra em Salmo 91 e o versículo 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que eu quero dizer com isso? Não foi exatamente assim que aconteceu comigo, mas aqui entrou uma pessoa perseguindo um rapaz para tirar a vida dele. Enquanto ele perseguiu o rapaz para matar, eu estava na frente do rapaz que corria atrás de mim. E podia muito bem, naquele dia, algumas daquelas munições foram deflagradas dentro da minha casa, que essa cozinha ficou aqui, tudo cheio de munição, dos disparos de uma pistola 1.40. Mas eu quero dizer para você que nenhuma daquelas munições me acertaram. É claro que deixou sequela, não em mim, mas na minha companheira, né? Que hoje ela passa. Eu me sinto assim, não muito interessante para contar algo dessa natureza, porque hoje ela ainda vive com sequela do que aconteceu com ela aqui. Isso traz um impacto para a minha vida, mas também serve de testemunho para dizer para você que está ouvindo o que eu estou falando e vendo o vídeo dentro dessa residência onde ocorreu tudo isso, que o Deus que nós servimos, Ele é real. Ele é vivo e poderoso. E o Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E esse salmo, ele fala daquele que se refugia em Deus, aquele que busca segurança no refúgio de Deus. E foi isso que eu pude ver naquele dia: o refúgio, a segurança e a proteção e a mão de Deus sobre a minha vida, para que nenhum daqueles disparos que foi efetuado na minha direção, onde tirou a vida daquele rapaz. É uma pena que o rapaz perdeu a vida aqui dentro da minha casa, eu jamais esperava isso.
Mas eu também não posso deixar de entender que a mão de Deus me protegeu daqueles disparos, daqueles tiros que foram efetuados aqui na direção, o qual atingiram o fogão da minha casa, as paredes, um freezer do ponto, onde hoje aqui está fechado, atingiu 2 tiros no freezer, mas nenhum me alcançou. Não alcançou por quê? Porque eu corri? Não foi por isso, porque enquanto eu corri, o rapaz que faleceu, morreu dentro da minha casa, ele corria atrás de mim. E podia muito bem ter pegado algum disparo daquele na minha vida, mas não pegou, porque Deus colocou a mão. Porque aquilo tudo que estava acontecendo era algo que Deus tinha preparado, permitido acontecer, para que um dia, através disso, outras vidas ouvissem o que eu estou contando, testemunhando do poder e da eficácia da mão de Deus. E você que está ouvindo, entenda que o Deus que nós servimos, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é vivo, é verdadeiro, e Ele está pronto a socorrer aqueles que estão aflitos, em dificuldade. Eu não sei o que você está passando, qual é a luta, mas o propósito é esse. A minha esposa, infelizmente, ficou com uma sequela mais séria na sua vida. Hoje ela é encostada pelo INSS, está recebendo um benefício por conta do que aconteceu com ela, porque o impacto da morte do rapaz foi tão grande na vida dela, que aquilo mexeu com seu cérebro, deixando sequelas que ela hoje carrega, levando na sua vida, trouxe um impacto que doeu em mim, deu na minha família, porque até hoje nós convivemos com o que ela ficou. Hoje ela é diagnosticada com transtorno dissociativo de identidade. Foi o que impactou ela. Mas isso não deixa de eu deixar aqui que, apesar de eu olhar hoje e não ver a minha esposa bem como ela era antes, mas eu também consigo ver a mão de Deus, que ela sempre está estendida. Naquele dia aqui a minha vida podia ter caído aqui nesse corredor junto com a do rapaz, mas isso seria uma tragédia de forma gigante, que eu não sei nem como iria ficar a minha família ou a minha companheira, em ver o companheiro caído no chão. Mas Deus livrou, não permitiu. O rapaz faleceu, causou um impacto, um estrago na nossa vida e na vida da minha companheira, mas hoje está servindo para falar ao teu coração que Deus, Ele é verdadeiro, que Deus, Ele é poderoso, Ele é real, Ele existe e pronto para nos socorrer num momento de aflição e desespero. Eu criei esse canal exatamente para contar dessas coisas que têm acontecido na minha vida. Isso aqui é um dos fatos, é um dos testemunhos que eu estou contando hoje, mas tem vários testemunhos que eu tenho na minha vida. E esse aqui que ocorreu, todos aqui na minha localidade, aqui onde eu morei, esse local é chamado Volta do Córrego, todos conhecem essa história e viu o que aconteceu aqui dentro da minha residência. Todo mundo se comoveu, foi uma comoção grande, por nós sermos muito conhecidos no lugar, conhecidos em toda a região do Trairi. E quem chegar aqui na região do Trairi e procurar o nosso ministério, todo mundo vai saber quem é o presbítero França e a sua família. Se você um dia quiser conhecer a minha história, você pode chegar até a Flecheira, porque eu sou muito conhecido, o endereço é muito fácil. Então, nessa tarde eu convido a você, assista o vídeo completo, comente se você já passou algo dessa natureza, algo desse porte na sua vida que tem impactado tanto a sua vida. Coloque esse vídeo para alguém que está passando dificuldade, luta, alguma aflição. Passe para ele e mostre que o Deus a qual nós servimos é poderoso para alcançar todos aqueles que estão em aflição. O que você está passando hoje? Comente, acesse o canal, se inscreva, compartilhe o vídeo para uma vida que está precisando ser alcançado, porque isso me trouxe um impacto.
Mas hoje esse vídeo vai servir de um testemunho grande para a vida de alguém que também está precisando ouvir e ver tudo o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Então, desde já, eu quero agradecer, né? E volto a enfatizar. Assista, passe para mais alguém, compartilhe, se inscreva, para que esse testemunho possa alcançar outras pessoas e beneficiar vidas, assim como a minha foi beneficiada pela mão e o poder de Deus. Nesta tarde já quero agradecer e pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.